Olá meninas, essa é a primeira resenha do mês de julho e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Essa história ela se situa nos primeiros anos do reinado de Dom Pedro II e ela fala de uma escrava branca. Isaura nasceu na casa do comendador Almeida, pai de Leôncio, e ela era filha de uma negra que esta negra ela se recusava a atender aos caprichos do seu senhor, o comendador. E ela é colocada no tronco e o comendador manda o capataz castigar muito ela. E o capataz, o senhor Miguel, ele se apaixona por essa negra, o nome da negra é Juliana. E ao invés, o livro deixa isso bem claro, ao invés de dar chibatadas, ele dá carinho a ela e eles se apaixonam. E ela engravida de Miguel. E daí nasce Isaura. Só que aí a negra acaba morrendo e a esposa do comendador adota Isaura. Isso traz muita alegria à esposa do comendador, porque ela sofria muito já pelo seu marido ser um homem tão cruel, tão devasso. Ela não era feliz e ali ela acaba tendo toda a alegria naquela escravinha. E é tanto que ela não é tratada como escrava, ela também não é alforriada, mas ela é tratada como se fosse filha da senhora, da mãe de Leôncio, esposa do comendador. A partir daí, depois de um tempo, a mãe de Leôncio morre. E ela morre quando Leôncio já está casado com Malvina, uma moça loira de olhos azuis, muito rica, filha de um comerciante muito, muito rico. E ela pede a Malvina, sua nora, que após a morte alforrie Isaura. Explicou que ela não tinha alforriado Isaura ainda, porque era a única coisa que lhe trazia alegria, tinha tratado ela como filha, etc. E a partir daí, Malvina jura, promete a sua defunta sogra que vai alforriar Isaura. Porém, o tempo passa e Isaura não é alforriada, justamente onde começa a história. Isaura está no piano da casa, está cantando uma balada que ela canta bastante, foi Juliana que a ensinou, e fala justamente sobre essa vida de escrava que ela tinha. Malvina pede para que ela pare de cantar essa música, porque ela deveria estar, na verdade, grata, porque ela tinha uma vida que muitas moças livres, brancas, que nasceram em berços de ouro, não tinham. E Malvina promete que quando Leôncio chegar, ela conversará com ele sobre a liberdade de Isaura. Depois de um tempo, Leôncio chega, quando a conversa já está acabando, Leôncio chega com Henrique, que é o irmão de Malvina. Enquanto Isaura está ali na cozinha, ela vai para a cozinha e Malvina vai receber o marido. Só que quando Malvina sai, está Isaura na cozinha, Leôncio fica conversando com Henrique à porta, falando de Isaura, olhando para ela sem que ela perceba. E ele conta a história a Henrique, diz que a mãe queria muito libertar ela, só que aí não libertou e a mãe estava certa, que Isaura tinha dotes muito bonitos e que ele fazia muito bem em manter uma escrava tão bela para ele ali, para que ele alforriar uma mulher tão bonita que ele tinha sob seu domínio. Só que aí Malvina chega tal, e quando Malvina sai com Leôncio, Henrique fica a sós com Isaura, tenta agarrá-la, tenta seduzir. Ele diz que se ela tivesse o mesmo amor por ele que ele tinha por ela, ele a alforriaria. E ela pediu para que deixasse em paz. Porém, quando ele sai e fica apenas Isaura, chega Belchior. Belchior é o jardineiro corcunda de Leôncio. Ele é apaixonado por Isaura. Ele se ajoelha perante Isaura
quer entregar flores a ela, só que e ela fica implorando pra ele não fazer aquilo, pra ele se levantar. Só que nesse meio tempo, o Leôncio chega e disse que não sabia, eu perguntei ironicamente, disse: agora eu tenho um ídolo em minha casa e expulsa Belchior. Só que quando Belchior sai, Malvina e Henrique estão chegando sem que Leôncio perceba, e ele vai falar com Isaura, tentar abraçar Isaura de forma maliciosa, dizendo que ela deveria ser só dele, e aí Malvina sai chorando. E aí começa toda a crise. Ela, agora que queria libertar Isaura, quer que ela vá embora e que ou ficará ela na casa ou Isaura, que Leôncio escolhesse. Miguel, pai de Isaura, um português, como nós já havíamos dito, e ele estava trabalhando para conseguir uma certa quantia de dinheiro combinada com o comendador, pai de Leôncio, para libertar sua filha. À tardezinha desse mesmo dia que tem esse incidente com Leôncio, Belchior, Miguel ele vai até Leôncio para trazer o dinheiro que ele combinou com o comendador para comprar a liberdade de Isaura. E aí Leôncio tenta enrolá-lo, dizendo que apenas o pai pode resolver, porque o pai aqui é dono, ele só pode assumir as terras depois que o comendador morrer. E quando ele diz isso, ele diz que vai escrever uma carta para o pai. Quando ele começa a escrever uma carta, chega um mensageiro com uma outra carta, dizendo que seu pai acabará de morrer na corte. E aí Malvina se lança nos braços dele, esquece todo aquele problema, e ele começa a chorar, e ela começa a consolá-lo. E Isaura também começa a chorar, porque se o comendador não havia dado a liberdade a ela, agora é que jamais mesmo ela seria livre, porque o seu dono agora era Leôncio. E a partir daí, Isaura, ela foge. Depois de algum tempinho aí, Isaura foge para o Maranhão, se eu não me engano. Lá ela fica disfarçada com o nome de Elvira e seu pai, que se chama Miguel de Anselmo. Só o que acontece? Na terceira página do livro já vem dizendo as características de Isaura, que é quase a Branca de Neve, aquela historinha da pele branca como a neve, os cabelos escuros como ébano. Então ela não era uma morena, ela era branca mesmo, os cabelos escuros, então era muito fácil ela se passar por uma mulher livre. E a partir daí, quando eles estão fugindo na canoa, e a canoa encalha, se eu não me engano, um negócio assim, Álvaro, senhor Álvaro, um rico da região, e ali Álvaro ajuda eles e chama eles para um baile que teria à noite, e eles vão. E quando eles chegam, mesmo Isaura estando com umas roupas muito simples, mas a beleza dela é muito elegante. Elvira, né, neste caso, as pessoas acham que ela se chama Elvira. E ela encanta a todos tocando piano. E ela canta a mesma balada que é cantada no início do livro. As pessoas ficam comovidas, que é uma coisa muito triste. E a maioria daquelas pessoas ali no baile eram justamente pessoas que estavam trabalhando para a abolição. Já tinham alguns adeptos à questão da abolição da escravatura. E tem uma parte interessante na balada, que é justamente... E o foco principal dessa balada é justamente algo que não deveria existir, mas que é o que se há na escravidão. É justamente o tratar as pessoas como animais. Ela se sente que as queixas delas são crimes, que o desdém dela para com o seu senhor é quase um pecado. Então é como se o escravo fosse tratado realmente como um animal e não como um ser humano. E eles continuam disfarçados e Anselmo já estava... Eles continuam disfarçados e Miguel já estava querendo sair dali, porque para eles não começarem a contrair muitas suspeitas e ir para um lugar que eles pudessem ficar o mais livres possível. Porém, existe um personagem nessa história que se chama Martinho, que ele é um vigarista, ele gosta de ganhar dinheiro fácil, e ele encontrou um cartaz dizendo que havia uma escrava fugida com as descrições de Isaura. E a descrição também que a dela, além
da pinta que ela tem no rosto é um sinal da ciência em cima do seio esquerdo, que é parecido com borboleta. E ele diz aos amigos, aposta ali que é ela. E que se tiver o sinal da borboleta, porque o resto podia ver visivelmente, que o resto podia se ver com todos os detalhes, então ele ganharia um dinheiro muito fácil, todo aquele processo. E ocorre que no segundo dia do baile, Isaura não quer de jeito nenhum, porém Álvaro insiste muito, mas vamos, ela disse que não gosta, por causa que ficam todos com atenção por ela, e ele disse só essa noite, então eles partirão. Isaura, ela quer dizer a Álvaro, depois de alguns dias ela quer dizer a Álvaro, e ela diz que não encontra forças. E nesse último baile que tem, eles vão para um lugar mais reservado e ela vai dizer. Só que no que ela vai dizer a ele, Martinho chega e começa a desmascará-la. Diz que a mulher que está com ele é uma escrava, forreada, não sei o que. Ela começa a chorar e ele lê o cartaz em voz alta, todo mundo olha. E Álvaro disse que mesmo assim ele ia comprar a alforria dela e que Martinho ia pra prisão e ameaça Martinho tudo e vai embora com ele. E Álvaro nem em casa fica direito, porque quer proteger ela. Martinho manda uma carta para Leôncio, dizendo que ele tinha encontrado a escrava. E ele vai em direção a Pernambuco, ao Recife. Enquanto isso, Martinho vai atrás da polícia e descreve a escrava conseguiu ir para pegar um mandato. Tem 2 policiais para ir com ele. Enquanto isso, doutor Geraldo, ele é um bacharel em Direito, ele é o melhor amigo de Álvares, está na casa de Elvira e Anselmo, que são Isaura e Miguel. E enquanto ele está lá, chega Martinho com os 2 policiais. Só que apenas os 2 estavam na sala. E ele diz que quer a escrava e todo aquele processo. E Álvaro começa a pensar um pouquinho e chama Martinho para dentro. Ficam os 2 policiais, o doutor Geraldo. Ele conversa com o Martinho, diz quanto é que ele está lhe pagando, quanto é a recompensa, eu dobro a recompensa. E eu fugirei com ele toda a coisa. Tá bom. Martinho, como ele é muito ganancioso, ele aceita. Só que nisso o Leôncio já está em Recife e chega na casa de Álvaro e toma Isaura para si. Mas Álvaro promete resgatá-la. E quando Martinho volta, ele acaba saindo da situação sem dinheiro algum, pois Isaura havia sido levada por Leôncio. E enquanto isso, Isaura está sofrendo num quarto escuro, sem comida, sem água, sem nada. Leôncio, ele fala a Malvina, pede perdão a ela, diz que Isaura fugiu com um homem, chegando lá esse homem a deixou e ela foi com Álvaro. E aí ela foi resgatada por Leôncio, mas Leôncio queria cumprir a promessa feita à mãe e iria dar ela um homem decente para se casar, ela seria alforriada e ele e Malvina poderiam viver tranquilos. E aí o homem que foi escolhido seria Belchior, o jardineiro corcunda de Leôncio. E Malvina disse que Isaura não iria aceitar, que achava aquilo muito estranho, até riu achando que Leôncio estava fazendo descaso e piadas, mas ele disse que não. E no dia do casório, eles estão todos embaixo na sala principal, enquanto Malvina está arrumando Isaura. Leôncio tinha combinado já com Miguel, que fez a cabeça de Isaura. Porém, Álvaro no Recife. E Álvaro, por ser muito rico, comprou os estabelecimentos, as fortunas dessas pessoas, agariando para si a dívida que Leôncio tinha para com todos eles. No momento em que Isaura está descendo as escadas para o casamento, Álvaro chega com um advogado, com um promotor, policiais, etc., essa turma, para cobrar a dívida a Leôncio. E ele explica que havia comprado. Leôncio diz que jamais se humilharia a tal ponto. A Malvina começa a ficar desesperada, chorando. Leôncio vai para a cozinha, atira em sua própria cabeça. Malvina se desespera e aí acaba o livro. A primeira reflexão que eu queria trazer é a parte
da cantiga de Isaura, que ela fala dos seres humanos tratados como animais, como coisas. Hoje a escravatura não existe mais, houve a abolição. Porém, nós sabemos que ainda existem alguns lugares que tem a escravidão e tal, mas não quero fazer uma reflexão relacionada a isso, mas sim a troca que nós fazemos. E hoje mesmo nós não colocando distinção entre raças ou botando alguém no tronco, mas tratamos pessoas como coisas, como algo sem valor. Tratamos os sentimentos dos outros como algo sem importância. O segundo ponto é a parte do que dos nossos desejos, das nossas conquistas. Até onde nós vamos para conquistar o que nós queremos. Leôncio, ele usava todos os métodos para conquistar Isaura, até o momento de levar-se à força. No livro deixa claro que ele não queria, ele fala para ela que não quer usar de força. Porém, se ela hesitar, ele irá fazer. Então, até onde nós, em todos os pontos da nossa vida, até onde nós vamos, quais são os limites que nós temos para conquistar aquilo que nós queremos. E o último ponto é a empatia que nós temos. Álvaro, é esta liberdade que ele busca de Isaura, logicamente é do amor para quem ele tem por ela, né? Ele se apaixona. Mas antes, quando ele conhece Miguel e Isaura, quando eles estão encalhados no porto, na canoa, ele se dispõe a ajudá-los. Ele estava, mesmo antes de se apaixonar por ela, ele estava ali ajudando os dois. Então, mesmo tendo esse lado anti-herói, né, que no final ele destrói, esse lado romântico que no final ele destrói tudo de Leôncio, mas até onde está a nossa empatia? A mãe de Leôncio queria aforrear Isaura, Malvina prometeu, mas nenhuma das duas fizeram. Malvina, ela, por uma visão equivocada que ela viu na hora em que Leôncio está em cima de Isaura, ela desistiu da questão de aforreá-la. Só depois, porque ela iria se casar e sair da sua vida, que ela aceitou. Então, até onde está indo a nossa empatia? Será que nós temos um conflito de interesses para poder ajudar alguém? Então é isso, gente. Fica a dica do livro. Fora essas questões que eu disse, tem muitas outras infindas reflexões que nós podemos tirar, tanto de hoje quanto da época. Curtinho, bem fininho. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e tchau, tchau.